Tá eu aqui de novo. Mais uma mensagem. Eu disse para vocês que era só já. Vamos ouvir o hino Arautos do Rei, Fogo Divino. Mais uma mensagem. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar, e até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos o caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de pra poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve voltará.
fechar os nossos olhos para nós falarmos com Deus. Tem problema aqui, rapaz? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, o último sinal vai cumprir qualquer hora, a pregação do Evangelho. Meu coração corta de salmoura de sangue quando as tuas coisas são tão boas e poucas pessoas estão pegando, inclusive o Zap. Estou mandando muitos vídeos por dia porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, lá em Nápoles, na Itália, está formando, está rachando debaixo do oceano, provavelmente vai levantar vulcão ou terremoto, pior do que em Portugal, há 250 anos atrás, no ano 1780, que deixou mais de 100 mil mortos. Jesus está voltando. O céu é para quem invoca e quer. Caso contrário, não adianta aí que não consegue. Mas a decisão é da pessoa. Eu quero falar um assunto hoje bastante polêmico, no qual o título é Uma cidade dentro da outra. Lúcifer se levantou lá no céu contra Deus, que foi a nossa natureza para o lado da perdição, né? E Deus diz para Eva, Gênesis 3:6. Então, Gênesis 3:3, disse a mulher, disse a serpente, Deus disse que toda árvore no jardim você pode comer. Ele disse que toda árvore que é no jardim eu posso comer, só dessa daí que eu não posso comer. Mas por quê? Porque ele disse que o dia que eu dela comer, certamente eu morrereis. Verso 6. Verso 3. Disse a serpente, usada por Satanás, né? Não, Deus mentiu. Você não morrerás. O dia que dela comestes, você vai ser igual a Deus. Como Deus e conhecedora do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para dar entendimento, agradável aos olhos, a árvore da ciência, deu seu marido, não percebeu, eles estavam nus. O que eu vou falar aqui agora são duas coisas, que vai repercutir, estão repercutindo nas horas finais. O outro vai ser o comércio e a adoração, sábado versus domingo. Já disse que para você saber o que é o sinal da besta em Apocalipse 13:16, um sinal, você vai em Ezequiel 20:12, Deus também tem um sinal e é o dia de sábado, repouso e adoração a Deus e da família, que a família, as famílias destruídas e o sábado sendo pisado. Agora colocou no Brasil. E essa outra coisa. Eu falei na minha última mensagem que ao colocar pela cordura a imagem, depois a estátua, e aí o pessoal falou assim, já que tá tendo estátua e imagem para tudo, vamos fazer uma estátua de Satanás? Lá no Rio Grande do Sul. Gastou 20 mil reais e não pôde registrar, ganhar dinheiro, né? Eu vou falar hoje, o título é Uma cidade dentro da outra. Você sabia que toda cidade no mundo, mais de 3.600.000 cidades, tem duas cidades, uma dentro da outra? Vou dar um exemplo para vocês para vocês saberem. Essa geração, ela começou no ano 1500, com a descoberta do Brasil, com 500 milhões de pessoas. Já ela está em 8 milhões. A cada segundo, nasce 4 pessoas e morre 2. Então, vamos supor que morre a metade, né? Morre a metade. Aí o que acontece? Vou dar um exemplo. Qualquer cidade. Tem uma cidade dentro da outra. A mesma população. O título, eu vou falar hoje sobre
se depois que a pessoa morre, ela vai para o céu, ela fica, tem um lugar que ela fica queimando lá, até limpar os pecados, depois ir para o céu, as unhas vai para o inferno, né? Jesus falou que ninguém não julgueis para não ser julgado. Nenhuma pessoa quando morre não pode julgar ela. Deus está fazendo o juízo lá no céu. Mas eu já descobri que o ser humano ele prefere obedecer a homens e até demônios, a maioria do que a Bíblia escrita de Deus. Que nem muitos falou, olha, como você sabe? A internet não mexe com a internet. Mexe? Claro que mexe. Hoje a internet é tudo. Até o que comer passa pela internet. Lá na hora que eles vão vender. Vamos deixar quieto. Não vou julgar também não. Quando a pessoa morre, não é na Bíblia não. A ideologia de Roma, os irmãos católicos no qual eu respeito, uma que nós mais que ela, que tem 1 bilhão e 400 milhões, e os evangélicos tem 2 bilhões no mundo, e o chamado Apocalipse 17, a mãe das prostituições e benetrizes abominações da terra, Apocalipse 14, 1, não macularam com mulheres a igrejas, que não faz parte do remanescente, que não foi adventista primeiro, João no ano 100, os discípulos, e tem mais 400 igrejas, né? Junto com ela, tem a Adventista da Reforma e tal, vamos seguir na frente. Existe, quando a pessoa morre, tem a carneira que faz em cima, que nós é chamado de ovelhas que segue o bom pastor quando está vivo. Pois que morreu, o destino está selado. Mas fé é um trem desgramado. Às vezes a pessoa não sabe, beleza. E tem a carneira, tem aqueles que não pode fazer carneira, que tem eu tive lá, esse vídeo último meu foi passado lá na parede, lá eu estava dormindo lá por causa do barulho da cidade e tal. Eu tinha medo primeiro de antigamente, mas o carro apertado é que vem. Que nem ele veio mostrando Samuel. Porque se ele vir, ninguém quer ele. Ali por cima daquela carneira, eu não sei, tem o batidlagem, cimento, e tem a de terra, que eu estava falando. Mas você sabia que tem mais uma? Sabe qual é? A sepultura de fogo. 2 também. Sepultura de fogo. Mas, Vanderlei, que história é essa de sepultura de fogo? Não. A Bíblia diz, Jesus falou que quem não aceitar a palavra de Deus é pesado aqui. Ele não faz parte do povo de Deus. Ou ainda vai mais longe. Se a pessoa não aceitar o evangelho de Cristo, que ele seja uma anatema. Tem mais outra coisa. Se você pregar para uma pessoa ela não aceitar, é que ela não faz parte do povo de Deus. A palavra de Deus é muito forte, né? A palavra de Deus não precisa ver ele, não. Um patrão dá uma ordem, todas as fazendas que ele está, precisa os empregados ver ele, isso é conversa boa e dormir. Só acredito se eu vejo, na época que Jesus esteve aqui, eles viram, a maioria não creu nele, não, mentira. Se você tivesse ter fé para ver Deus, para crer em Deus, depois que você vê selo, aí você não precisa de fé, que você já estava vendo. Certo? O que é que eu estou falando? Fogo. Que acho que foi, não sei se foi 1500 latrão, pôs o purgatório na igreja católica, para a pessoa queimar, já o sacrifício de Cristo não era suficiente, né? E aí depois limpava os pecados e ia para o céu. Uma sepultura de fogo. Isso aí é uma coisa tipo simbólica, uma coisa que tá às vezes muitos falam, eu respeito, anteprego, nenhum velório para as pessoas com relação ao defunto, bem-aventurado aquele que morre e tem parte na primeira ressurreição, no qual a segunda morte não terá autoridade sobre ele, será com Cristo e reinar com ele durante 1000 anos. Também não sei, eu tenho que ter essa esperança, né? Mas a maioria dos que morrem, Jesus é especialista, o ladrão à direita. Se tem um dono da vida eterna. Salvação, ela é difícil, de todo jeito. Mas quem tem uma vida toda aí, pode perder ela. A pessoa que morre, conheço pessoas que saiu de uma fortuna e entrou na outra, que não é nada bobo, né?
Na hora da morte ele arrependeu. Muito bem. Então é o purgatório, uma sepultura de fogo. Purgatório. A pessoa já falou assim, a pessoa quando morre, se os vivos pegam ele de lá e levam para o cemitério, nem de lá ele sai. E a outra, Apocalipse 20, de 7 a 12. Essa geração, esse mundo passou de Noé, porque a geração de Noé não foi a última. É essa que é a última. Apocalipse 20 a 7. E acabando-se os 1000 anos, Apocalipse 21, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou, pôs por 1000 anos e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo nele para que não mais enganar as nações até que os 1000 anos acabem. Depois importa que seja solto por pouco tempo. Agora que nós julgando nos céus perdidos, para nós não ter dó lá, porque foi por conta deles. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados dos testemunhos de Jesus. A Bíblia diz, não sabeis vós que hão de julgar até os anjos do céu? Jesus morreu por isso também, morreu por isso que ficou lá. Não há salvação fora de Cristo. Agora vamos lá, depois de 1000 anos. Porque estão falando aí o global e tal, tá vendo, Jesus está perto de voltar. Não adianta, pode vir com lua e estrela, é o sol primeiro vai deixar de dar. Joel 2, 28, Atos 2, 14, Mateus 24, 29. Trelado com a minha. E Daniel, não precisa Daniel não fala não, mas vai ser, para tirar suas dúvidas. Que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E acabando, Apocalipse 27 a 12. A 12. E acabando-se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sem nem enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Muitos pegam dizer que essa geração não tem como ser toda salva. Os perdidos aqui, desde de Caim. Está falando aqui como a areia do mar, mas não está falando a quantidade. Fica no mesmo. Para se ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A passagem bíblica começa aqui dizendo que eles cercaram a cidade, porém da cidade amada desceu fogo do céu e enxofre e devorou a todos. Então devorou é que destruiu. Termina que será atormentado de dia e de noite para todos sempre. Sabe por quê? Porque lá no céu vai estar 2 tipos de seres que não conhecem o futuro. E talvez vai ser só o sábio de Hebreus 4, 7. É só dia lá no céu, na Nova Jerusalém, que Deus e os anjos, vai ser só dia, porque agora Deus vai iluminar. Para nós saber lá no céu e os anjos, olha, que tempo já falta, talvez, que aqui na Bíblia também não fala, mas eu estou dando uma ideia. Aí Deus vai falar assim, falta tais dias. E na hora que estiver queimando, que o dia literal vai continuar na nova terra, e no céu, talvez. De dia e de noite, por quê? Porque há 24 horas é do pôr do sol, de um dia a pôr do sol ao outro dia. O dia começa com a noite escura e começa também com a noite clara. Começa com a noite escura. Por exemplo, hoje à tarde já é o outro dia. Começa com a parte escura. E o dia começa amanhã de manhã e no pôr do sol entrega para outra. Aí o calendário gregoriano colocou a meia-noite. Aí os judeus, que era 360, eles colocaram para 365 dias. Então, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre.
A palavra inferno, eterno, sabe de onde foi tirado? Vida eterna. Então, quando você falar em inferno eterno, não é que vai ficar queimando eternamente, não. É que quem vai para lá vai deixar de existir eternamente. Porque cada um vai ser queimado conforme o que fez de errado. E talvez Satanás vai queimar milhões. Porque a besta e o falso profeta que se não arrepender, eles vão queimar séculos dos séculos. Um século a 100 anos. E eu posso dizer várias passagens bíblicas aqui, como 2 Pedro 2:10, 2 Pedro 3:10, várias passagens bíblicas. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo-se o quê? Se desfarão, e a terra e as obras que nela há de ser o quê? Queimada. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo tanto trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas em Mateus 28, acho que 20, diz que Deus faz... O que será daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma? Tá vendo aqui aí a alma? Depois que morre uma alma. Mas o contexto embaixo confere, Deus faz perecer tanto no inferno, tanto o corpo como a alma. Mas o seio de Abraão, que o rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o seio de Abraão, e de lá mandou queimar por tudo. Primeiro, a Bíblia não diz que Abraão ressuscitou e foi para o céu. Aquilo é uma parábola, é um texto isolado. Texto sem contexto se dá como isolado. Você está entendendo bem? A alma, vai ter outras pregações, Deus continua chamando as almas dos homens e dos animais que tá no mundo, são todas minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A alma de Adão, mas ela não pecou e depois morreu? Mas não morreu na hora. Meu amigo, para Deus não importa, ele não vai colocar tanta coisa na Bíblia, não. Se morresse na hora, morria pedido. Morria no pecado, morria pedido. Deus acha que Deus é bobo? A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração das pessoas, sem que elas descobrissem, antes da fundação do mundo, que foi no plano de salvação. Talvez o próprio Cordeiro Deus fez lá e foi morto lá. Se o plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo, eu acredito que sim, mas coisas que eu não tenho certeza, eu não vou dizer que é verdade, tomando na frente da própria Bíblia, não, um dia eu vou ter que provar. Entendeu? Então, Malaquias 4:1, eis que aquele dia vem arde como fornalha, e todos os soberbos comete piedade serão abrasados. Olha só, de sorte que não ficará nem ramo e nem raiz. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Certo? No Novo Testamento, essas asas, quando Jesus saiu de Jerusalém, o que ele falou? Eu quis juntar você, Jerusalém, como uma galinha junta os pintinhos debaixo da sua própria asa. Jesus já comparou com uma galinha que galinha, vamos supor assim, também é a mãe, né? Toda mãe é o dom que Deus deu para a mulher. Sabe o que está acontecendo agora? Pela primeira vez foi confirmado um filho de dois pais ao mesmo tempo. Não foi na mesma hora. O DNA confirma. Por quê? Porque já está pondo robô aí. Já pôs o estado de Satanás pela tecnologia, não é pecado desde que está em Deus em primeiro lugar. Vai fazer robô agora que já anda, e a imagem da besta em Apocalipse 13:15 vai fazer que ela não só dá fôlego de vida, mas que fala, e fazer quantos morrer, os que estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, e adorar. E lá na estátua de Nabucodonosor, 666, já estava lá, na altura da estátua, da imagem, ela tinha a altura 66 e a largura 66 côvados, que é isso aqui, ó, 45 centímetros.
e a largura 6 côvados. E o reino embaixo, que agora o último reino é um animal muito assustador, no Apocalipse 17, a mulher viu saída numa besta de 7 cabeças. Em Apocalipse 12, 3, viu um sinal no céu, um dragão vermelho que também tinha 7 cabeças e 10 chifres, pronto para devorar o filho da mulher, que foi na Idade Média, os 1260 dias para Deus, para nós é anos, começou em 530 e pouco, 540 e pouco, foi até o ano 790 e pouco, que foi a 6ª igreja Filadélfia, acho que também entregando para a 7ª Laodiceia, que hoje é adventista. Começou em 1810, mas tirou os 33 anos e meio de Cristo, aí foi para 1844. Que 1800 em diante, Jesus entraria no santuário para fazer intercessão para o juízo investigativo, que não é de igreja adventista, não é de lugar, não é nada. Daniel 8, 12. O chifre pequeno subiu à superfície da terra, do bode, entrou no santuário, deitou a verdade por terra, o que fez prosperou. O 4º mandamento, o 9º não deixar a porta partiu no meio, que é da família, tirou não tomar Deus em vão e colocou para adorar a imagem, e partiu o 9º no meio. O 4º sábado colocou o domingo para adorar a Deus. E Daniel 12, 12, o anjo Gabriel perguntou: quanto tempo durará a visão nojenta e a verdade deitada por terra? Isso não é de adventista não, então você não crê na Bíblia. Ou você crê no Velho Testamento só por causa do dízimo, porque no Novo não tem uma palavra específica para devolver o dízimo. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Em Hebreus 8 fala que agora temos um sacerdote não por sangue de bode ou de touro. A aliança é no sangue, viu? E até a lei Deus renovou a aliança. Mas pelo precioso sangue de Cristo que entrou no sacerdote para interceder por nós em tempo oportuno. Pensa que o plano de salvação Jesus garantiu, mas não terminou. O plano de salvação foi garantido, mas ainda a salvação não terminou. Sabe por quê? Porque dos vivos não tem ninguém salvo, e ainda tem as marretas, as pragas, que já está caindo pitada, a marca do inferno. O evangelho vai ser pregado, o último sinal, e só na volta de Jesus. E depois tem mais, não terminou não. Apocalipse 20, vocês viram lá. Nós vamos julgar, para por último nós saber quem foi, por que as pessoas trocou a eternidade por causa da baluzagem de Satanás, ou eu vou falar assim, respeitando, por causa de porqueira, que às vezes a pessoa está consciente hoje, amanhã ele morre perdido. Muitos que entregam a vida a ele por fama, dinheiro. Também outra coisa, respeitando alguns que têm essa fé, o jogo é você adivinhar. E todo jogo você vai ali para adivinhar. Está querendo ser igual a Deus. Lê Deuteronômio 9, 18, 9 diz: não faça quem passar no fogo filho ou a sua filha, nem prognificador, nem agoureiro, nem adivinhão, nem feiticeiro. Essas nações que hoje possuem, ouvem os prognificadores, a mim, o Senhor teu Deus, não ouvirás. Elas serão separadas do meio do meu povo. Um pastor adventista aposentado, ele sonhou agora de pouco, ele dentro do estádio lotado de gente, e a torcida falando assim: crucificam, crucificam. Depois ele falou que esse ano tem a maldita Copa do Mundo, para os irmãos não envolver, não. Porque Satanás, ele, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Certo? Vocês vão pegar lá na mensagem que eu tenho, a religião no esporte. Eu respeito quem não pensa assim. Certo? E oro por ela e oro por todo mundo. Inclusive até para quem é envolvido lá. E a pessoa que acerta nessas malditas riquezas dele aí, quando não é financiada, a besta embriagou as nações com a custa da sua luxúria e enriqueceram. É pior, que a pessoa volta pior do que a situação que ele era antes. Porque só para a cabeça ele não está preparado. Teve um que, comemorando 3 meses, a fortuna, ele quase morre. E diz que o fim deles vai ficar pior do que era. Gasta tudo. Tipo assim, a herança, embora seja
a herança seja uma coisa verídica. Ele não sabe a administração, como aquilo foi ganhado e o derramou de suor. Por isso que não tem salvação, a vez salvo para sempre, porque chega lá no céu vai acontecer a mesma coisa. A pessoa não vai dar valor, certo? E os sofrimentos momentâneos não vencem a nada com peso de glória. Então a cidade dentro da outra é o cemitério. Você pode ver que ali tem maior número de gente, pessoas enterradas, talvez dentro do cemitério, do que os que estão na cidade, e está morrendo de toda hora. No ano 1500, essa geração veio de lá, tinha 1.500 pessoas, agora tem 8.000, já passou de 156 milhões de pessoas. E a tendência é só aumentar. Por que não depois que morrer, que é melhor? O negócio de caminho estreito, tem que carregar a sua cruz, posso carregar no peito e tal. Você pode carregar uma cruz durante toda a sua vida nas costas. Deus respeita o que você conheceu, mas chegará uma época que você conhecer na verdade, você vai ter que jogar aquilo para lá, que Jesus falou, maldito o homem que pendura numa cruz. Quando Jesus falou que o meu discípulo deve se negar a si mesmo e carregar a sua cruz, essa cruz, o próprio Jesus já põe na pessoa. Por quê? Porque quando Jesus cumpriu a lei sem pecar, ele carregou 10 cruzes. Cada mandamento ele não podia pecar. E os pecados da humanidade toda que ele carregou. Satanás vai ficar aqui 1000 anos, vai carregar. Muitos dizem que isso é coisa de adventista. Não é coisa de adventista. Vai lá no santuário de Moisés que você vai ver. Ué. Deus passou o santuário, o santuário foi para os adventistas, embora eles pregam, e não está errado. E o juiz investigativo foi. Deus passou o sábado, foi para adventista, foi para João no ano 100, e a guarda dos mandamentos, Apocalipse 12, 17. Tem que acabar com esse negócio. A própria Igreja Católica fala que foi ela que mudou a lei, mudou a Bíblia, tirou 860 capítulos da Bíblia, que é o Velho Testamento, e colocou no quadro. Só ficou os 240, no qual o apóstolo Paulo escreveu 110. Agora os 7 livros lá, Judite, Macabeus, Tobias. A Bíblia fala que quem mexer nela, ai dele. Mexer na palavra de Deus aqui, ó. Gênesis é geração. E o Apocalipse é apuração. Apocalipse, os primeiros capítulos de Gênesis fala... o terceiro capítulo de Gênesis fala no pecado e já na salvação. Quer dizer, os primeiros capítulos de Gênesis fala na salvação e fala na perdição. E estava lá Lúcifer. Gênesis também fala. E o último capítulo de Gênesis fala na redenção. Certamente, amém, venho sem demora. E Gênesis 22, 19 fala, se alguém não aceitar ou pregar, por isso que as coisas que não estão na Bíblia eu falo, é uma opinião minha, eu não posso dar prova, igual eu posso representar Moisés. Mas Deus nunca mostrou para mim que eu representei-lo. Profeta eu sei que eu sou. Pássaro branco, vou aí, tem verdadeiro profeta, garanto ser um sinal de Deus. Não, agora, você vai ser profeta ou cristão e vai ficar pisando na jaca direto. Ninguém brinca, você brinca com arma de fogo? Igual rodar o dedo, você brinca com gasolina perto de fogo? Assim é o pecado, depois que a pessoa conhece. O pecado habitual, quem cobre suas transgressões não opera, e o pecado acidental. Esse aí, parece que nós não aguentamos ver que nós já se cai em cima. Aí a cruz de Cristo não condena. E quando Jesus falou, vinde a mim, todos são cansados e sobrecarregados, o meu jugo é suave, é a cruz do discípulo, que Jesus vai pôr, é Jesus é que sabe, porque nem o apóstolo Paulo, Deus falou, se eu tirar fala o espinho, mas a cruz de você me abandona e é pior que você vai se morrer queimado, perder a eternidade 2 vezes, hein? 3, porque agora a gente, quando o sol sai, embora a gente dá graças a Deus, porque sem ele a luz não vive, chega a arder, depois abrasará os homens nas pragas e depois você queimou, sai até tanta marretada de sofrimento. E eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos lá, acho que é lá para aquele meio de Pedro, lá quando Jesus disse, os meus mandamentos não são penosos.
Os evangélicos estão ali guardando o domingo, vai ser marca da besta em breve. E não dá o braço a torcer que os judeus lá, Jesus estava trabalhando no sábado. Trabalho espiritual. Ah, mas o sacerdote comia lá, eu ficava sem culpa. Trabalho também espiritual no sábado. Certo? Tem sábado aqui que é o dia que eu mais trabalho. Aí eu faço 2 sermão e às vezes já gravei 2 o dia todo. Quando Jesus falou, o sábado é dia de escuta à igreja, fazer trabalho missionário, ajudar os pobres também na semana. Que se eu ajudar só os pobres, eu fico nem fariseu.